Milionário fica chocado ao encontrar duas meninas virgem sozinhas com uma mala no aeroporto. Foi numa manhã das mais caóticas do aeroporto internacional que Eduardo Silva, um magnata conhecido e temido pela frieza dos seus negócios, se viu parado no meio de uma cena que fez o sangue despencar pela espinha. Ele estava passando apressado, com olhos vidrados no relógio, quando percebeu duas meninas, jovens demais para estarem desacompanhadas, encostadas num canto quase esquecido do terminal. Elas tinham a pele pálida, olhos grandes demais para o rosto miúdo, e a expressão de quem buscava desesperadamente uma saída, qualquer uma. O que mais chamou a atenção de Eduardo foi a mala. Não era uma mala comum, era antiga, meio surrada, com adesivos que mais pareciam mapas de fugas. Aquelas duas claramente não pertenciam ali, nem àquele mundo de malas brilhantes e rostos distraídos. Eduardo sentiu um frio na espinha. Havia algo errado, e algo que ele normalmente ignoraria por cumprir. Uma tinha o cabelo preso num rabo frouxo. O outro estava com roupas simples demais para a realidade do lugar. A mala, estranhamente, tinha um chaveiro pequeno, um enigma em si. "Vocês estão bem?" Eduardo perguntou, quase engasgando na própria voz rouca. As meninas trocaram olhares. A mais nova baixou a cabeça e respondeu com a dúvida de quem tem medo até das próprias palavras. "Não, a gente precisava sair daqui, fugir de um lugar muito ruim." Aquela confissão ardeu como fogo na garganta dele, um peso inesperado que confundiu a razão com um instinto. Sabia que ajudar significava sair da vida segura, limpo, brilhante que construiu, cheio de contratos milionários e festas caras. Mas não era só isso. O medo delas parecia ser parte de um mistério muito maior, algo encoberto, uma rede invisível que prendia não só aquelas duas, mas outras vidas também, num ciclo de horror. Enquanto conversavam, Eduardo notou as marcas sutis, olhares que evitavam contato, mãos que tremiam. E então veio a revelação. Um segredo na história das meninas que poderia destruir mais que reputações. Poderia abrir caminho para enfrentar uma figura poderosa, um gigante do crime, que não hesitaria em usar o pior da violência para manter tudo no lugar. No meio do burburinho, das luzes piscando e dos anúncios de voos, Eduardo sentiu o peso da decisão que poderia mudar tudo. A mala antiga, as duas figuras frágeis e aquela história urgente, tudo apontava para um futuro incerto. Sabia que um passo em falso poderia custar caro, não só para ele, mas para as meninas, que até aquele momento pareciam depender de um estranho que não queria mais ser só um espectador. O silêncio breve entre eles carregava um segredo ainda mais espesso. O preço real da liberdade, e se esse caminho levasse a verdades tão perigosas que poderiam apagar sua fortuna, seu nome, seu legado. O olhar fi. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o silêncio pesado se instalava entre eles, a tensão no ar parecia elétrica. Eduardo olhava para as meninas, sentindo o coração apertar. Elas não eram apenas duas garotas perdidas. Eram símbolos de algo muito maior e mais ameaçador, que ele não conseguia ainda compreender completamente. A mala ao lado delas parecia pulsar, como se guardasse segredos. "Fugir de um lugar muito ruim. O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, quase sem ao menos perceber que sua voz saía em um sussurro. As meninas hesitaram. As expressões se tornaram ainda mais sombrias. "Ele..." a mais velha dizia, balançando a cabeça. Mas o medo a paralisava. "Ele quer a gente. Ele não pode nos encontrar." Aquelas palavras ecoaram na mente de Eduardo, como uma corda de violão vibrando ao som de uma melodia triste e aterrora. Mal sabia ele que o que sucederia mudaria tudo.
Do nada, o alarme de segurança do aeroporto disparou, cortando a conversa. Um som ensurdecedor encheu o ambiente, e as luzes piscaram intermitentemente. Eduardo olhou ao redor, notando que vários rostos se voltavam para ele, a curiosidade se transformando rapidamente em alarme. O que estava acontecendo? Sem pensar, Eduardo pegou a mala, apertando-a contra o peito. Precisamos sair agora! Ele puxou as meninas pela mão, sentindo a pressão que era, ao mesmo tempo, uma urgência e um alívio. Mas antes que pudessem dar mais de 3 passos, a porta de saída foi arrombada. 2 homens, com a fúria escrita nos rostos, atravessaram o saguão. Eduardo congelou. Um deles, mais alto e musculoso, olhava diretamente para as meninas, com um olho de predador. "Achamos vocês! Não podem fugir!" ele gritou, e um frio percorreu a espinha de Eduardo. Ele já tinha visto aqueles rostos em antigas notícias. Os irmãos Costa, famosos por serem os donos de uma rede de tráfico de pessoas, sempre envolvidos em crimes horrendos. Eduardo nunca acreditou que revelações de filmes de Hollywood poderiam estar diante dele. "Ele! É ele! O que você fez para elas?" Eduardo gritou, a bravura surgiu em sua voz. Mas as palavras mal saíram. As meninas tremiam. Pareciam estar à beira do colapso. Um dos homens se aproximou com olhos frios, como lâminas afiadas. "Você não entende, não é? Elas não podem ser salvas. Elas pertencem a nós." Eduardo sentiu um nó formidável na garganta, uma mistura de raiva e desespero. "Não, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer." Nesse instante ele percebeu que não eram apenas as vidas das meninas que estavam em jogo. Elas eram parte de algo muito maior, muito mais sórdido, que ele nunca tinha se permitido entender. "Você é muito corajoso, magnata, mas coragem não vai te salvar." O homem anunciou, enquanto um terceiro combinado de homens surgia, cercando-os. O coração de Eduardo disparou. Ele olhou para as meninas. A vulnerabilidade refletida nos olhares delas era sufocante. Que tipo de destino cruel os aguardava? No meio daquele turbilhão, uma luz intensa iluminou o terminal. Um grupo de policiais armados invadiu o local, interrompendo os movimentos tensos. "Polícia! Todo mundo no chão!" Todo o barulho se transformou em caos instantâneo. O grito, as sirenes, a cena se tornava um frenesi de esterilidade e pânico. Assim, no meio daquela confusão, Eduardo virou o olhar para as meninas, desejando que ele tivesse feito algo diferente. Em um momento, que pareceu ser uma eternidade, tudo ficou claro para ele. O que era a liberdade para aquelas garotas? Mas ele não tinha resposta. E quando a fumaça da confusão começou a se dissipar, uma última revelação atingiu seu peito como um soco. As meninas não eram inocentes como pareciam. Ele viu a mais nova se aproximando de um dos homens. Era um gesto silencioso, quase conspiratório. A verdade do que realmente era seu papel nas vidas deles se moldou, e Eduardo já não sabia mais em quem confiar. A batalha havia começado, mas a guerra estava longe de acabar. A última frase daquela bagunça maluca ficou gravada em sua mente, um eco insuportável. "Você se aliou ao inimigo, magnata. Agora não há retorno." O que isso significava para a luta por aquelas vidas? O caos reinava no terminal enquanto Eduardo sentia a adrenalina tomar conta do corpo. A polícia havia chegado, mas a tensão ainda pairava no ar. Ele olhou para as meninas, seus olhos refletindo puro pavor e confusão. A cena se tornava mais caótica a cada segundo. As sirenes das viaturas ecoavam, entrelaçando-se com gritos e murmúrios da multidão que se espalhava. Então, em meio à confusão, ele notou um movimento próximo. A mais nova das meninas, que até então parecia completamente apática, virou-se abruptamente e lançou um olhar penetrante para um dos homens que a cercavam. O que aconteceu a seguir foi como um filme de terror ganhando vida. "Não!" gritou Eduardo, mas foi tarde demais. A menina levantou uma das mãos, fazendo um gesto rápido, e a atmosfera mudou imediatamente. O homem, que parecia um gigante, congelou. Eduardo sentiu um frio na espinha. Aquela ação,
aparentemente simples, havia mudado tudo. O homem piscou. Então, em vez de atacar, sorriu. Um sorriso tão frio que parecia congelar o ar ao redor. Você não devia ter feito isso, garota. Ele sussurrou, antes de se voltar para Eduardo. Você realmente acredita que pode salvá-las? Eduardo ficou sem reação, como se um peso o esmagasse. O que estava acontecendo? O olhar da menina, que antes era de pura vulnerabilidade, agora emanava uma confiança que não fazia sentido. Eduardo piscou, aturdido. Ele estava perdendo o controle da situação em uma velocidade alarmante. Não, não pode ser, murmurou, enquanto seu coração disparava. A expressão de terror nas meninas mudara para algo que ele nunca esperaria. Desafio. Vocês pertencem a nós. Isso é verdade, disse o homem, seu tom passando de ameaçador a insinuante. Mas as meninas, elas têm um papel maior. Elas não são apenas vítimas. Estão aqui porque escolheram isso. Eduardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. As palavras ressoavam como uma bomba em sua mente. O que significava que as meninas tinham escolhas? O que elas realmente eram? Ele olhou para elas, esperando ver um traço de medo, mas em vez disso, os olhares delas lhe disseram mais do que 1000 palavras. Havia um plano que ia além do que ele podia imaginar. Não podemos ir com você, Eduardo. A mais velha afirmou, e suas palavras penetraram como uma faca. Estamos aqui para algo maior, para libertar muitas outras como nós. Liberar? Eduardo questionou, confuso e aterrorizado. Vocês estão falando como se soubessem o que querem? O que realmente está acontecendo aqui? Antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou no terminal. A porta de embarque arrebentou em 1000 pedaços. E a figura de uma mulher surgiu, imponente e feroz. Com um olhar desafiador, ela marchou em direção a eles. Eduardo reconheceu aquele rosto. Era uma líder de uma organização clandestina, conhecida por manipular as sondas. Histórias sobre ela faziam pessoas se encolherem de medo. Vocês não deviam estar aqui, gritou ela. E o olhar que lançou para as meninas estava cheio de desprezo e, de certa forma, admiração. Você realmente se aliou ao inimigo, meninas? Eduardo mal conseguia processar a reviravolta. As meninas pareciam ter um conhecimento que ele nunca imaginara. A tensão crescia, e ele percebeu que, sem querer, estava no epicentro de um jogo de poder que superava suas maiores pesadelos de negócios. A liberdade não é o que aparenta. A mais nova murmurou, a confiança cravada em sua voz. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele queria entender, mas a confusão era intensa. A fumaça do caos ainda pairava no ar, e as meninas agora pareciam as verdadeiras jogadoras nesse tabuleiro sombrio. Ele se viu preso entre a proteção que queria oferecer e a realidade chocante diante dele. Enquanto a mulher avançava, um silêncio mortal tomou conta do terminal. O alarme foi substituído por um frio intenso. Eduardo teve certeza de que algo devastador estava prestes a acontecer. E então, em meio àquela tensão, uma verdade terrível despontou. Talvez as ameaças não estivessem vindo de fora, mas de dentro. Ele encarou as meninas, tentando decifrar aqueles novos rostos que antes o faziam querer proteger e agora pareciam quase inatingíveis. E a última coisa que ecoou em sua mente foi um pensamento avassalador. Quem realmente eram aquelas meninas? O caos reinava no terminal, enquanto Eduardo sentia a adrenalina pulsar em suas veias. A mulher imponente à frente deles não era apenas uma figura. Era a personificação do medo que ele sempre evitou. Os rostos ao seu redor estavam em choque, mas as meninas, elas tinham uma expressão que misturava medo com determinação. Vocês não deviam estar aqui, gritou a mulher, seu olhar fixo nas meninas. O que fizeram? O que vocês sabem? A multidão começou a murmurar. Eduardo trocou olhares nervosos com as garotas. Ele queria protegê-las, mas algo na postura delas o fez hesitar. As meninas estavam calmas, quase sábias, enquanto a tensão no ar se tornava palpável.
A mais velha se adiantou. Nós sabemos o que você realmente é. As palavras dela reverberaram como uma explosão em meio à confusão. A mulher congelou. Eduardo franziu a testa, o coração acelerando. O que você quer dizer com isso? O clima mudou instantaneamente. A mulher começou a rir, mas não era uma risada de alegria. Era fria, cortante. Ah, então vocês se uniram, não é? Duas ovelhas para lutar contra o lobo. Ela sarcasticamente se dirigiu a Eduardo. Mas o lobo aqui sou eu? E o que veio em seguida foi de fazer qualquer um ficar em choque. A mais nova das meninas, aquela que parecia tão frágil, levantou a mala que estava ao seu lado. Com um gesto surpreendentemente confiante, ela abriu o zíper, revelando não roupas ou objetos comuns, mas documentos, celulares e uma quantidade alarmante de dinheiro em pequenas notas. Isso não faz sentido, Eduardo exclamou aturdido. A criança virou-se para ele. Você não entendeu. Nós não estávamos apenas fugindo. Nós trazemos evidências. E você, Eduardo, se tornou parte disso sem saber. A mulher avançou, mas a mais velha a deteve. A verdade é mais poderosa do que você imagina. Eduardo estava perdido. O que aquelas meninas esconderam? Ou antes, o que elas realmente eram? Uma onda de desconfiança o atingiu. Ele sentia seu próprio mundo desmoronando. Elas não eram as vítimas desesperadas que queria salvar. Havia uma força nelas que ele nunca percebeu. Vocês pertencem ao meu mundo agora, o mundo do crime e da resistência. A mulher gesticulou, a raiva infiltrando seu tom. Por que manipulá-las quando poderia usar você? As expressões das meninas mudaram novamente, dessa vez para alívio. E uma centelha de malícia. Ninguém pode ser usado, exceto aqueles que se deixam levar, disse a mais velha. E o olhar dela era desafiador. Você realmente achou que todo esse tempo pudéssemos ser apenas coadjuvantes na sua história? Uma sirene começou a tocar em algum lugar e a tensão voltou a subir. Eduardo olhou para as meninas e, pela primeira vez, viu a parceria entre elas e a mulher. Era uma aliança que transcendia a simples história de fuga. O nó na garganta começou a apertar. Vocês não são apenas garotas, são jogadoras. E eu sou apenas um peão nesse jogo ridículo. A frustração se espalhou pelo corpo dele. As palavras saíam entrecortadas. O que estão fazendo aqui? O que vocês planejam? Liberdade, Eduardo. É disso que se trata. E você precisa decidir de que lado tá. A mais nova falou com uma sinceridade que fez seu coração afundar. Antes que pudesse processar essa revelação, a mulher avançou novamente. Mas a mais velha bloqueou seu caminho. Você não pode nos impedir. Não somos mais as meninas indefesas que você pensava que eram. A sala estava em um frenesi de gritos e sirenes. Os olhos de Eduardo piscavam entre a confusão e a determinação. Ele teve um instante de clareza. A verdadeira batalha não era entre eles e a mulher, mas muito mais complexa. Era uma guerra por controle e poder. E as meninas não eram mais apenas vítimas. Eduardo virou-se para a mulher, agora com uma nova coragem. O que você fez com elas? Ele não sabia mais a quem deveria lealdade. O que seria mostrado nas luzes intermitentes do aeroporto? E a última pergunta ecoava na mente dele. Em quem você realmente poderia confiar? Enquanto isso, o jogo se intensificava, e ele estava mais confuso do que nunca. O caos reinava no terminal, enquanto Eduardo tentava entender tudo o que estava acontecendo. As duas garotas, de um lado, e a mulher poderosa do outro. O ar estava carregado de tensão, e a confusão reinava na sua mente. O que aquelas meninas realmente sabiam? O que estava em jogo agora? A atmosfera parecia pesada, como um aviso silencioso. Eduardo virou-se lentamente para as meninas, que estavam com expressões firmes. Ele sentiu um aperto no peito. O que ele pensava que era uma missão de resgate parecia estar se transformando em um jogo perigoso, onde ninguém estava em segurança. Não somos apenas meninas perdidas, Eduardo. A mais velha, que até então havia mostrado preocupação e medo, agora tinha uma chama nos olhos. Estamos lutando contra essa opressão que tenta nos calar. Enquanto falava, a mulher que havia estado em silêncio pareceu se entreter, como se estivesse se divertindo.
O sorriso dela era sutil, mas carregava uma carga de desprezo. Lutar? No fundo, vocês ainda são apenas crianças. Ela olhou para Eduardo e então para as garotas, sua voz cheia de um veneno suave. Mas crianças podem ser muito mais astutas do que se imagina. Antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. Um grupo de homens uniformizados, com fardas escuras e rostos impassíveis, irrompeu no terminal. Armados até os dentes, um clima de tiro e queda tomou conta do lugar. Eduardo reconheceu aqueles homens. Eram conhecidos por suas táticas violentas, contratados para fazer o trabalho sujo. Eduardo, de repente, ficou paralisado. Ninguém estava a salvo. A confusão assolava a mente dele enquanto as sirenes soavam, como um lamento no fundo. Ele notou que as meninas, em vez de se encolherem de medo, ficaram totalmente alertas, quase momentaneamente inabaláveis. "E agora, vamos!" gritou a mais velha, puxando a mão da irmã e correndo em direção a uma saída pouco iluminada. Eduardo a seguiu, mas a insegurança o dominava. Para onde elas pretendiam levá-lo? Mas antes que pudesse questionar, a jovem mais nova lançou um olhar para o homem de farda escura, que mais se aproximava. E foi nesse momento que aconteceu. Um clarão, um movimento rápido e, de repente, a mais nova apontou para o grupo. Um choque percorreu o ambiente. A figura de um dos homens começou a brilhar em uma luz sobrenatural. E, na sequência, ele desabou, como se um peso invisível o tivesse derrubado. Os homens ficaram confusos. "O que foi isso?" gritou um deles, olhando em volta, enquanto Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. A atmosfera mudava, o ambiente carregava algo assustador e fascinante ao mesmo tempo. As duas meninas, elas possuíam algum tipo de poder? "Fuja, agora!" A mais velha gritou novamente, enquanto o caos se expandia ao redor deles. Eduardo hesitou, confuso, mas viu que a mulher que os atacava também estava perplexa, atordoada com a magnitude da cena. As meninas não eram apenas crianças, mas se revelavam como algo totalmente diferente. Eram perigosas, poderosas. Ao correr pelo terminal, um pedaço de vidro se quebrou ao lado deles, e Eduardo desmoronou em um misto de pavor e fascínio. Ele olhou para as meninas, agora imersas em uma nova luz. O que exatamente estavam fazendo? Era isso que elas queriam o tempo todo? Libertação? Ou havia algo mais sombrio? Quando alcançaram uma porta que levava ao lado de fora, pararam abruptamente. Um olhar nas meninas disse mais do que palavras poderiam expressar. Mas o que aconteceria quando as revelações começassem a vir à tona? O que Eduardo não sabia era que a conexão entre eles era muito mais complexa e profunda do que ele nunca tinha imaginado. A verdade se aproximava, e com ela um eco aterrador de dúvidas. Quem realmente eram aquelas meninas? E quais segredos obscuros estavam escondendo sob a superfície? Ao olhar para elas, uma certeza começou a crescer dentro dele. O que eles sabiam estava além do que ele jamais poderia conceber. E essa revelação poderia mudar tudo. No momento em que Eduardo e as meninas abriram a porta do terminal, a luz do sol as atingiu, mas não havia segurança lá fora. Havia um frenesi de carros na calçada, gritos de passageiros e o barulho do caos ainda ecoava atrás deles. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Contudo, as duas garotas pareciam determinadas, como se estivessem em uma missão que ele não compreendia. A mais velha olhou para Eduardo, seus olhos brilhando com um misto de intensidade e urgência. "Precisamos nos afastar. Eles não podem nos encontrar." Mas antes que pudessem avançar, o grupo de homens armados começou a se espalhar pelo saguão, cercando a saída com precisão quase militar. Eduardo sentia o coração disparar enquanto as meninas o puxavam pela mão, correndo. Ele não poderia negá-las. Era mais do que resgate agora. Estava preso em uma rede que ele mal compreendia. Cada passo se tornava mais frenético, como se o tempo estivesse se esgotando. Então, num instante, a mais nova parou. Ela se virou de repente, parando Eduardo e sua irmã. "Esperem!" A voz dela era firme, mas havia um tremor sutil,
quase imperceptível. A expressão dela mudara. Havia algo mais naquela menina. Algo que ele não tinha notado antes. O que você está fazendo? A irmã questionou, assustada. Mas antes que pudesse responder, a menina levantou a mala com um movimento decidido. Era como se ela estivesse prestes a desvendar algum segredo guardado a 7 chaves. Eduardo viu o olhar dela se transformar, quase desafiador. Todos aqui acham que somos apenas meninas perdidas. Ela começou. As palavras a seguir foram interrompidas por um rugido ensurdecedor. Um carro da polícia derrapou na entrada e os policiais começaram a sair em grande número. Nas suas mãos, a menina começou a abrir a mala lentamente. O que ele pensou que era apenas uma carga de roupas se revelou um conteúdo completamente diferente. Tinha documentos, celulares e dinheiro empilhado entre jornais. A expressão dela mudara novamente, agora cheia de convicção. Não, não pode ser, Eduardo gritou. O que estão fazendo com isso? As meninas eram mais do que parecer uma missão de fuga. Eram parte de algo maior, uma teia de mentiras e conspirações. A mulher do grupo dos criminosos voltou a aparecer, seu olhar agora fixo na mala. Isso não, vocês não podem fazer isso. Era uma súplica mesclada com raiva. Eduardo olhou para as meninas. Elas estavam radicais em sua escolha, como se o destino tivesse os guiado para este momento. A mais nova, agora com um brilho nos olhos, olhou para a mulher. Vocês pensaram que podiam nos controlar, mas nós temos algo a dizer. Vocês não nos possuem. Eduardo se sentiu perdido. Para ele, aquelas garotas eram a última esperança, mas agora era uma força inesperada. Foi quando tudo mudou, como numa cena inverossímil de cinema. A mais nova levantou o celular em direção à mulher, tocando na tela com agilidade, e então houve uma explosão de luz. Imediatamente, as sombras ao redor da mulher se contorceram. Em um segundo, a mulher estava cercada por uma onda mistéria, quase como se a realidade estivesse se distorcendo ao seu redor. O que Eduardo presenciava era surreal. Ele sentiu como se estivesse em um pesadelo, observando a razão pela qual as meninas pareciam tão poderosas. O tempo parecia desacelerar. Não, não, não! Gritou a mulher. A verdade não deve ser revelada. Tudo o que Eduardo acreditava desmoronou quando a mulher foi sugada para um espaço escuro, como se uma garganta cósmica a tivesse engolido. Ele olhou para as meninas, o medo e a determinação entrelaçados em seus olhares. O que vocês fizeram? Perguntou em choque. Nós cortamos as cordas que nos prendiam a ela. A mais velha respondeu, enquanto as sirenes da polícia se aproximavam ainda mais. Nós viemos aqui para libertar não só a nós mesmas, mas quem mais ainda está preso no jogo. O chão tremeu enquanto Eduardo tentava assimilar tudo. A pressão da realidade se tornava esmagadora, e ele percebeu que aquelas garotas não eram apenas vítimas. Eram agentes de uma batalha muito maior. A estrutura da sua vida como magnata desmoronava sob seus pés, e a verdade estava se afastando a cada segundo que passava. Ele sentiu o coração parando por um momento, preso entre o terror e fascínio. Mas e agora? Ele murmurou. O sol começou a se pôr, lançando sombras longas e ameaçadoras ao redor deles. Um dilema profundo se apresentava. Continuar ao lado delas ou desvendar um mundo que ele nunca pediu para fazer parte. E com o último olhar naquele cenário tumultuado, ele soube que a verdadeira luta apenas começava. As meninas tinham um plano, mas o que fazer agora? O peso da decisão estava nas costas dele, e a próxima escolha seria tudo ou nada. Enquanto Eduardo e as meninas observavam a cena caótica se desenrolar ao redor deles, a adrenalina parecia pulsar em seus corpos. Elas estavam determinadas, mas Eduardo não conseguia afastar a sensação de que algo mais estava prestes a acontecer. O plano delas era maior do que uma simples fuga, e a urgência nos olhos das meninas revelava que elas estavam se preparando para algo brutalmente impactante. O que vamos fazer agora? Ele perguntou, a voz tremendo levemente. Mas antes que uma delas pudesse responder,
Um som ensurdecedor ecoou pelo terminal. Eram tiros. Eduardo congelou. A polícia havia chegado, mas agora havia um tiroteio. Os rostos das meninas se tornaram pálidos. Precisamos nos mover, agora! Gritou a mais velha, puxando a outra pelo braço enquanto tentavam encontrar abrigo entre as multidões. O caos se espalhava, a adrenalina subindo, e mesmo em meio a gritos e sirenes, uma tensão estranha se instalou. Eduardo seguia-as, seu coração batendo forte. Mas algo parecia estranho. Ele sentiu um frio correr pela espinha quando percebeu a expressão de determinação nos rostos das meninas. Elas não pareciam apenas assustadas. Havia um brilho confrangedor nos olhos delas, como se soubessem que um verdadeiro confronto estava por vir. E foi nesse instante, quando todos estavam em movimento, que a mais nova, tornando-se inesperadamente calma, ergueu a mala e a abriu novamente. Antes que Eduardo pudesse protestar, ela retirou um objeto do fundo da mala, um dispositivo pequeno, talvez um controle remoto. É hora de mostrar quem somos. Ela apertou alguns botões e algo começou a brilhar intensamente. Eduardo sentiu seu coração parar. Uma onda de energia pulsou pelo ar. As luzes do terminal começaram a piscar e um redemoinho de fumaça envolveu o espaço. A mulher que os perseguia estava chegando cada vez mais perto, mas antes que pudesse se aproximar ainda mais, alguém gritou: "É um ataque! Todos para o chão!" O pânico tomou conta do terminal, e no meio do caos, os olhos de Eduardo se arregalaram quando viu a verdade surgir diante dele. As duas meninas não eram meninas comuns. Com a energia começando a girar ao redor delas, ele percebeu que elas estavam amplificadas de alguma forma, suas forças unidas, criando uma tempestade poderosa. E tudo isso foram elas que provocaram. "Vocês não podem fazer isso!" Eduardo gritou, a confusão dominando sua mente. O que aquelas jovens realmente eram? E o que exatamente estava acontecendo? As luzes quase explodiram em um brilho ofuscante. E a mulher, antes tão poderosa e controladora, agora estava recuando, os olhos cheios de medo. "Você não se alia a nós e não faz isso." As meninas estavam transformando a narrativa, e ele estava no olho do furacão. No entanto, antes que a transformação pudesse alcançar o auge, uma terceira garota apareceu. Ninguém havia percebido sua presença momentos antes. A garota tinha um semblante familiar, e Eduardo sentiu um golpe no estômago. Era sua própria irmã, Ana, que ele não via há anos, e ela era parte disso. Confiou nelas, não é? Ana olhou diretamente para Eduardo. Sua voz tão cortante quanto uma faca. "Você nunca soube." E antes que pudesse completar a frase, um estrondo ecoou por trás. A verdadeira batalha estava apenas começando. Eduardo ficou paralisado, o mundo ao seu redor desabando. A energia liberada pelas meninas e as verdades ocultas sobre sua irmã se colidindo em sua mente. O que mais ele não sabia? Quem ele realmente estava ajudando? E qual era o verdadeiro papel das meninas naquele jogo sombrio? A resposta permanecia no ar, enquanto o caos aumentava, e a batalha que parecia ser uma corrida pela liberdade se transformava em algo muito mais sinistro. O momento em que a irmã de Eduardo apareceu foi um divisor de águas. Ele a olhou, a confusão esmagando seu peito e formando um nó em sua garganta. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ana, sua própria irmã, perdida por anos, agora estava no centro de uma situação que beirava o absurdo. A adrenalina pulava em seu corpo enquanto a verdade começava a se desenrolar. "Ana, o que você está fazendo aqui?" Ele mal conseguiu controlar a voz. O som de tiros e gritos ao fundo se misturava às suas perguntas. As meninas pareciam inquietas, como se este momento já estivesse ensaiado. A mais velha, focada, olhava para Ana como se esperasse uma resposta que nunca chegava. "Eu sabia que um dia você se veria forçado a escolher um lado." Ana respondeu, seu olhar desafiador. "Mas nunca pensei que você se uniria a elas." "Você tá com eles, Eduardo." Ela gesticulou,
indicando as meninas com um desprezo que ele nunca viu nela antes. O choque se transformou em um frio cortante em seu estômago. O que Ana queria dizer? Com elas? Você não entende, ele afirmou, mas as palavras de Ana pareciam ter um peso maior do que as suas. Para ela, as garotas não eram aliadas, eram rivais. Nesse instante, a mais nova das meninas, que segurava aquele dispositivo, virou-se com uma expressão intensa. Ela está errada, Eduardo. Ninguém aqui é inimigo. Estamos lutando um combate maior. Mas a certeza nas palavras dela não foi suficiente para abafar a incredulidade que crescia. A mulher que estava com os homens armados lançou um olhar feroz para Ana. O desprezo, a desaprovação eram palpáveis. Você deveria ter permanecido fora disso, Ana. Apenas mais uma peça no tabuleiro. A maneira como ela falou fez Eduardo sentir uma onda de raiva. Desde quando sua irmã estava conectada a essas pessoas? Que alucinação era essa? Peça no tabuleiro? Eu sou muito mais do que isso. Ana gritou, e a tensão aumentou. A multidão na área do terminal estava em pânico, mas para Eduardo, a verdadeira batalha acontecia entre as pessoas que mais amava. Desesperado, ele olhou para as meninas. O que vocês sabem sobre ela? Mas as respostas não viriam a tempo. Aquelas palavras haviam chamado a atenção da mulher e, num movimento rápido, como um relâmpago, ela avançou, brava e ofegante. Ana, você realmente se alinha com o traidor? Ela riu, e a expressão de Ana mudou instantaneamente. Um medo profundo tomou conta, um abismo de incertezas. O que Eduardo não sabia era que a mulher revelaria algo devastador que mudaria tudo. Você não teve escolha, querida. Sua verdadeira lealdade sempre esteve aqui, com a gente. Fui eu que te tirei de lá, daqueles que te afastaram. O olhar da mulher era como uma lâmina, afiada e cortante. Ana congelou. O mundo ao seu redor parecia ter parado. Você mentiu para mim. Eu nunca pedi para ser parte disso. O pânico tomou conta dela, mas a mulher apenas sorria. Era um sorriso do tipo que fazia o coração esfriar. Eduardo podia ver que o que estava prestes a acontecer não ser apenas uma reviravolta, mas um colapso total de sua realidade. A mulher se aproximou, agora mais tranquila, quase como se tivesse vencido uma batalha antes mesmo de ser lutada. A verdade sempre vem à tona, Ana. Você pertence a nós. Ele apenas ficou olhando, sem palavras. A tensão é insuportável, e um grito ecoou do fundo do terminal, cortando através do murmúrio crescente. Os policiais pareciam se aproximar, mas era tarde demais para qualquer um deles. Algo muito mais forte estava em jogo, algo que Eduardo nunca poderia imaginar. Não, não. Você não pode me controlar, Ana disse, agora com lágrimas nos olhos. Mas a mulher estava certa. As mentiras de Ana a haviam colocado no centro de algo sombrio. Eduardo se viu em um mar de incertezas. O que aconteceu com a irmã que ele conhecera? Que lealdade ela realmente tinha? E nesse momento, tudo mudou. As meninas, de repente, se tornaram mais do que amigas. Elas tinham um papel que somente se revelava agora, no meio do caos. Uma escolha que impactaria não apenas as vidas delas, mas também mudaria a própria essência de quem era Eduardo. E no fundo, ele percebeu, estava prestes a descobrir que suas próprias conexões o atrelavam mais a esse jogo perversa do que ele desejaria admitir. Enquanto a sirene ecoava mais forte, ele não pôde deixar de se perguntar: em quem ele realmente poderia confiar? A verdadeira batalha estava prestes a começar, e ele estava no centro dela, sem um plano e sem resposta para a questão que reverberava em sua mente. O que mais estava prestes a ser revelado? Enquanto Eduardo sentia seu mundo desabar ao ver a sua irmã Ana envolta em uma trama de mentiras e ameaças, o ambiente do terminal fervilhava. Os gritos e o barulho das sirenes se misturavam em um caos ensurdecedor. Ele queria entender, queria correr até Ana e puxá-la para longe daquele pesadelo. Mas em vez disso, ficou paralisado,
A tensão cortava o ar. Ana, tão familiar e ao mesmo tempo tão estranha, havia mudado. Você não é mais apenas a minha irmã, ele disse, sua voz quase um sussurro. Mas ela não respondeu. O olhar dela se fixou na mulher que a desafiava, como se aquele confronto fosse uma luta entre suas próprias lealdades. Você não tem ideia do que aconteceu? A mulher zombrou, a raiva transparecendo. Não sabe o que ela realmente é. O tom de desprezo dela parecia afiado como uma faca, cortando através da confusão. Eduardo se viu em um nó de sentimentos, o coração pulsando em seu peito, fumos de ansiedade acendendo. Os homens armados começaram a se movimentar mais próximo. A adrenalina corria em suas veias. Precisamos sair, gritou a mais velha das meninas, puxando-o. Mas em seu olhar havia uma urgência que ele não poderia ignorar. Um pedaço do quebra-cabeça se encaixava, mas o todo ainda era um enigma. Foi então que tudo mudou. Em um piscar de olhos, Ana fez um movimento. Com um gesto rápido, algo apareceu em sua mão. Um dispositivo pequeno. Eduardo franziu a testa. O que é aquilo? Ele sentiu o terror crescer. Uma sensação de que nada seria como antes. Eu tinha que fazer isso. Ana disse, a voz tremendo. Antes que pudesse entender, o chão sob seus pés parecia se inclinar. O que ela havia ativado? Umas luzes vermelhas começaram a piscar, e um alarme digital ecoou, se misturando ao caos do terminal. Eduardo ficou chocado ao perceber que a mulher, a poderosa, estava retrocedendo. O horror estampado em seu rosto. Você não tem ideia do que fez, não é? Ela gritou, mas Ana só semblava mais determinada. E então, a realidade se partiu em 1000 pedaços. O dispositivo em Ana emitiu um ruído agudo, e de repente, os rostos de todos ao redor ficaram contorcidos em dor. Algo foi liberado. Uma onda de energia cortou o terminal, fazendo com que os homens armados caíssem, um a um. Olhar para aquilo foi como ver uma mágica aterrorizante. Um fenômeno que desafia a lógica. Ela me disse que você viria, e me disse o que fazer. Ana olhou para Eduardo, e o que havia em seu olhar agora não era apenas determinação. Era um certo tipo de conexão que ele nunca imaginou. Naquele instante, tudo fazia sentido. Ou talvez não fizesse. As meninas não eram apenas vítimas. Elas estavam no controle. Dizer o quê? O que você sabe? A confusão tomou conta de Eduardo, enquanto tudo ao seu redor começava a se desmoronar. Ele ficou chocado, incapaz de processar as implicações. A mulher estava aterrorizada, e por um instante era quase humano em sua vulnerabilidade. Ana continuou, sua voz clara e convicta. Eles não são a única ameaça, Eduardo. Nossa luta vai além. Essa mulher é apenas uma parte da verdade, não o centro dela. Nesse momento tenso, o céu do terminal parecia escurecer, e Eduardo se viu cercado pela escuridão de uma revelação. O que mais Ana não tinha lhe contado? O que significava a verdade? Ele a olhou esperando respostas, mas via apenas determinação. Uma nova luz que parecia distante de quem ele conhecia. Quando o último homem armado caiu, o terminal estava em um estado de horror, e ele percebeu que todos estavam observando. Você se aliou aos que manipulam a verdade. Terá que escolher um lado. A conversa flutuava em sua mente como um eco aterrador. Sem saber os verdadeiros limites de tudo, Eduardo se viu em um grande dilema. O jogo em que ele se meteu, onde estava se tornando uma marionete, não tinha como voltar atrás. O que mais estava por vir? O que as meninas realmente queriam? Ele sentiu um nó na garganta, a urgência da situação se intensificando. O que havia começado como uma busca por salvar a inocência, agora se havia transformado em uma luta por algo muito maior. E com um último olhar para Ana, a dúvida prevaleceu. Qual era a verdadeira natureza dela? E enquanto o mundo ao redor parecia girar para um desastre iminente, a única certeza que Eduardo tinha era que a próxima jogada estava prestes a explodir. O caos ao terminal se transformou em um frenesi de pânico. Enquanto os homens armados se levantavam, a energia liberada pelo dispositivo em mãos de Ana parecia se dissipar no ar. Ouvindo os gritos de desespero, Eduardo sentiu seu coração disparar.
Ele precisava agir. Precisava proteger sua irmã e as meninas ao mesmo tempo. Fiquem juntos, gritou, puxando-as em direção a uma saída. Mas o olhar determinado de Ana o fez hesitar. Eduardo, eu não vou deixar você. Essa é a única maneira de acabar com isso. Eduardo olhou nos olhos dela e viu a convicção. Era como se ela estivesse finalmente se revelando, abrindo as portas de um passado que ele mal conhecia. Ana, isso pode ser perigoso. Mas ela não recuou. Eu sei o que estou fazendo, ela respondeu. E sua voz estava carregada de emoção. Estamos no centro de algo muito maior, algo que nem você imaginava. No fundo, Eduardo sentia que aquele era o teste final. A cada segundo, o caos aumentava e as luzes piscando refletiam a urgência da situação. O terminal não era mais um lugar seguro. Ele tinha que confiar. Amava Ana. Está bem, faça o que você tem que fazer. Ana acenou para as meninas, e as 4 se voltaram. O ar estava pesado com a tensão da luta que estava prestes a acontecer. Juntas, elas começaram a mover-se, mas antes que pudessem agir, a mulher que os perseguia se lançou em direção a elas. A voz dela era como um rugido, mas Ana, tomando coragem, ergueu o dispositivo mais uma vez. Nas mãos dela, um brilho intenso começou a crescer. Eduardo viu a luz ganhar forma, se expandindo ao redor delas. Era como se elas se unissem em uma tempestade, um poder quase sobrenatural. Agora! Gritou Ana, e com isso a onda de energia se liberou, engolindo tudo ao redor. Uma explosão de luz e som. A mulher gritou, mas era difícil ouvir em meio ao estrondo. Eduardo sentiu um impulso forte que quase o empurrou para trás. Tudo ao seu redor virou um borrão de cores e sons. Quando a luz finalmente se dissipou, ficou um silêncio profundo. Eduardo piscou, tentando focar. Ele estava no chão, as meninas ao seu lado, mas a mulher havia desaparecido completamente. Conseguimos, disse a mais velha, um suspiro de alívio escapando. As 2 meninas pareciam exaustas, mas um novo ar de determinação envolvia seus rostos. Ana se levantou, ofegante, e puxou Eduardo para cima. Isso não termina aqui, cê sabe. Temos muito mais a fazer. Ele assentiu, ainda processando tudo. A luta tinha mudado. Agora não se tratava só de salvar aquelas garotas, mas de enfrentar um sistema completo de opressão. Uma luta que se estenderia muito além do terminal. Eu estou com vocês, disse Eduardo, com a voz firme. Vocês não estão sozinhas. O medo começava a se dissipar, substituído por um fio de esperança e camaradagem. E ao olhar ao redor, percebeu que aquela batalha era apenas o começo. Havia segredos a serem revelados, laços a serem desfeitos, e um mundo inteiro esperando por eles, esperando para ser mudado. A tensão pairou por um momento, como a calma antes da tempestade, mas havia um novo caminho diante deles. A coragem pulsava em suas veias. Juntos, iriam adiante, e Eduardo percebia que com suas próprias perdas e indecisões, finalmente tinha encontrado um propósito maior. Depois de tudo, enquanto a luz do sol se punha no horizonte, ele sentiu que era apenas o início. E o que mais viria a seguir? O futuro os aguardava, cheio de mistérios e promessas. Mas agora, juntos, estavam prontos para enfrentar o que quer que isso significasse. E se você chegou aqui e está tão fascinado quanto eu, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora. Isso realmente alimenta o algoritmo e ajuda o nosso canal a crescer. Seu apoio é fundamental. Comente abaixo suas reações, teoria sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Não espere nem mais um segundo. Mostre que você é um verdadeiro fã e faça parte desta comunidade incrível.